Salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos em mais um de nossos vídeos. E hoje eu vou falar, na minha opinião, as coisas que eu gostei e as coisas que eu não gostei sobre a Hunter 350. Fica até o final desse vídeo que vale a pena, porque no final do vídeo eu vou falar uma situação bônus polêmica referente a essa moto. Então, vambora, rapaziada, vem comigo! Bem, meus amigos, a primeira coisa que eu gostei dessa moto é a qualidade dos materiais. Lá no meu serviço, chegou um rapaz e falou assim: poxa, amigo, quanto tempo você tá com essa moto? É porque eu tô reparando que o escapamento dela não amarela, o motor não fica desbotado, ela fica sempre novinha, sempre assim, entendeu? Com a pintura brilhando direitinho, tudo certo no lugar. E é isso daí, rapaziada. Uma das coisas que eu gostei foi isso. Essa moto tem um excelente tratamento térmico, uma excelente pintura. A qualidade dos materiais no geral é muito boa. Até agora, a moto eu estou rodando com ela, que já rodei com ela 3.200 km, entendeu? Chuva, sol, enfim. E a moto não tem um ponto de ferrugem, um ponto de oxidação, seja no parafuso, seja no motor, seja no escapamento. Em qualquer lugar que você olha, que você vê, não tem um ponto de oxidação. Isso daí é uma coisa que eu gostei muito, que me deixou aí muito contente com essa moto, é a qualidade dos materiais. Segunda coisa que eu gostei dessa moto é o visual limpo. Eu já falei isso sobre um outro vídeo, né? E também vou colocar aqui nesse vídeo. O visual limpo. A gente sabe que hoje em dia as motos estão sendo muito feitas de plástico, né? É carenagem ali, carenagem aqui, plásticozinho de acabamento ali, tampinhazinha ali assim. E isso daí é ruim, porque são mais peças caso você sofra um acidente, uma queda, para quebrar, ralar e você ter que trocar. E também, né, atrapalha da manutenção. Muita carenagem, muito plástico atrapalha você de fazer uma limpeza ali, de fazer uma manutenção aqui. Você tem que sair desmontando um monte de plástico, de carenagem, para acessar um lugar, para dar uma manutenção, ou para limpar, enfim, seja para o que for. E essa moto, por ter esse visual assim mais limpo, sem muito plástico, sem muita carenagem, é uma coisa que eu gostei. Facilita, entendeu? Menos transtorno, menos trabalho, menos dor de cabeça. Então a segunda coisa que eu gostei foi isso. Um visual mais limpo, né? Sem muita carenagem plástico. Terceira coisa que eu gostei, os freios. O freio dessa moto, para quem sabe muito bem, né? Vem com a pinça de freio da Brembo, que é subsidiária da Brembo aqui no Brasil. ABS de 2 canais e o melhor de tudo, também vem com Aerokeep de fábrica, tanto dianteiro quanto traseiro. Aerokeep, malha de aço, que quando você freia não deixa, né, a mangueira se expandir. Ela manda a mesma força que você fez na manete para a pinça de freio, e com isso te dá melhor desempenho nas frenagens. Então os freios dela são excelentes. Essa é a terceira coisa que eu gostei nessa moto. Então vamos lá. Quarta coisa que eu gostei nessa moto foi o consumo. Apesar dessa moto ser uma moto assim pesada, 184, 186 kg, né, que ela pesa aí, essa motocicleta ela tem um excelente consumo. Eu já fiz 37 km com litro nessa moto, 37, 34, essa é a média que eu faço. Eu faço uma média assim comum, rodovia, 34, 35, varia, né? De 33 a 34 é a média mais que eu faço. Então é mais de 30 km, né, com litro que eu faço nessa moto, e eu achei excelente para o motor que ela tem, enfim, achei excelente o consumo dessa moto. Outra coisa que eu gostei foi o conforto. Todo mundo sabe que numa motocicleta o conforto está atrelado a 3 coisas, e nessa moto aqui, no caso, ela ganha muito disparado no conforto de banco. Esse banco é excelente, esse banco, ó, ele é muito macio. Você senta nessa moto aqui, ó, você afunda no banco. O banco dela é excelente, largo, bem macio.
tanto para o piloto quanto para o garupa. Outra coisa é a posição de pilotagem, no caso aqui a posição do guidão, você não fica, né, muito jogado assim, igual numa esportiva, né? Ela só ficou pecando um pouquinho no amortecedor traseiro, porque esse amortecedor traseiro dela é bem durinho, né? E em algumas situações te traz aí, né, um pequeno desconforto, mas o banco e a posição de pilotagem, posição das pedaleiras, pô, ótimo. Então, no geral, parando para pensar, eu gostei sim do conforto que ela proporciona. Vamos lá para sexta e última coisa que eu gostei, foram os itens de série. Essa moto ela tem já aí, né, pisca-alerta, tem aí, né, aqui a entrada USB para carregar o celular. Tem nessa opção aqui mais completa, que é a Depper, né? Tem aí, né, a Depper não, essa aqui é a Rebel, desculpa. A Rebel, que é essa versão mais completa, tem aqui o sistema de navegação, né? Que esse aparelho celular te dá as indicações. Apesar disso aqui ser polêmico, mas isso aqui já me tirou do sufoco umas 3 vezes, né? Então, esses itens de série aí, entendeu? Que ela tem, eu gostei e foi outra coisa, né, que me agradou bastante. Agora vamos falar, rapaziada, sobre as coisas que eu não gostei muito na Hunter 350. Primeira coisa que eu não gostei, infelizmente ela não é full LED, ela tem aí, né, tanto piscas quanto farol em lâmpadas halógenas. Só a lanterna traseira que é em LED. Essa foi a primeira coisa que eu não gostei. Segunda coisa que eu não gostei, ela não tem conta-giros. Eu acho que essa moto merecia ter um conta-giros, sim. Aliás, essa daí sobre instrumentos de série, ela só ficou devendo o conta-giros, né? Outra coisa que eu esqueci de falar, né, de item de série, né, que ela tem é o cavalete central, né, que eu esqueci de mencionar, junto com o alerta e o carregador, a entrada USB, né. Esqueci de falar isso, o cavalete central também. E como a gente estava falando, terceira coisa que eu não gostei dela, segunda, né, é a falta de um conta-giro, né. Acho que eu poderia ter, né. Vamos lá, agora sim, terceira coisa que eu não gostei, que eu mencionei até um pouquinho, foi o amortecedor traseiro, que ele é bem durinho, né? Ele em algumas situações fica um pouquinho chato, né? Então acho que esse amortecedor traseiro poderia ser um curso maior, ser um pouco mais progressivo. Foi uma coisa que eu não gostei tanto assim. A dianteira, a suspensão dianteira até que funciona bem, consegue copiar bastante as imperfeições. A traseira nem tanto, só em algumas situações que ela sai bem, mas em outras não. Bem, vamos lá. Quarta coisa que eu não gostei, rapaziada, é o acionamento do lampejador de farol. Isso daí é uma coisa que eu não gostei também na Lander, que eu gosto daquele lampejador de farol que você aperta aquele botão aqui na frente, puxando assim tipo uma alavanca, né? Esse daqui, para você piscar o farol, você tem que jogar para cá, ó, e ele volta, ele vai e pisca o farol. Eu não gosto muito de lampejador de farol assim, eu gosto daquele que tem o botão aqui na frente que você aperta, que aí você consegue buzinar e piscar o farol ao mesmo tempo. Já nesses outros métodos você não consegue. Então isso aí é uma questão de prática, de praticidade, de segurança. Então eu não gostei desse tipo de lampejador de farol, né? Então vamos lá, mais uma coisa que eu não gostei, a última coisa, que foi o posicionamento da ponteira. Essa ponteira aqui dá um pequeno desconforto, porque o posicionamento dela, o pé aqui se você deixar ele normal aqui assim, para ficar mais descansado, ele fica batendo, encostando um pouquinho aqui, né? E o garupa, se não tivesse esse ferrinho aqui, ele também ficaria pegando, encostando aqui, né? Então esse posicionamento aqui, no caso, ele é chatinho mais pro piloto,
né? Tem que ficar com o pé aqui assim na frente, né? Eu não ando o tempo todo com a ponta do pé na pedaleira, porque isso cansa o pé, cansa o tornozelo, seu calcanhar fica cansado. Eu estabeleço esse tipo de posição só quando eu preciso de uma concentração, de um equilíbrio melhor, passar num lugar mais estreito, então fazer uma curva mais acentuada, aí eu utilizo esse tipo de posição. Fora isso, não vejo por que ficar direto assim, então eu relaxo o pé normal, com ele no meio assim da pedaleira, mas aí eu tenho que deixar ele um pouco mais para frente, para não ficar pegando aqui e acabar deixando feia essa parte aqui da pintura, de ficar na vibração aqui encostando, né? Então essa aqui foi uma outra coisa que eu não gostei. Bem, rapaziada, então falei 6 coisas que eu gostei, 5 coisas que eu não gostei, e agora o bônus que eu deixei pro final, que é o mais polêmico, o motor. Por que eu deixei o motor para falar no final? Porque o motor, para mim, foi uma coisa positiva que eu gostei e uma coisa negativa que eu não gostei. Aí você pergunta, como isso, Bruno? Calma, vou explicar. É possível isso. Esse motor, ele é bom em umas situações, e em outras ele já não é tão bom assim. Primeiramente, o que é bom nesse motor? O torque dele é bom. Esse torque, se eu não me engano, que é de 2,7 kg de forçamento, é bom. Ela embala rápido, ela chega rápido a uma velocidade mais alta, a um top speed. Ela é boa para poder pegar uma subida e não pedir muita redução. Então essa daí é a parte boa desse motor. O consumo, essas são as partes boas desse motor. Não tem quase vibração nenhuma, porque ela trabalha num regime de giro, poxa, bem baixo, então te dá conforto isso. Essas são as partes boas. Agora a parte ruim é aquela polêmica, né? Que é a questão da potência, né? Que ela poderia ter mais cavalaria, ela tem 20 cavalos só, e para o peso dela isso não fica muito legal. E isso ataca diretamente no que mais incomoda a rapaziada aí, que é velocidade final, né? Realmente ela dá só 130 de velocidade final, essa moto. Ela dá 130 aí só. Eu acho assim que esse 130, para o que você quiser fazer de uma forma normal, né, sem ficar igual um louco correndo por aí, dá conta. Mas em algumas situações você pode querer um pouco mais, fazer uma ultrapassagem bem rápida mesmo, e você não ter tanto assim. Mas essa é a parte ruim, né? Poderia ter um pouquinho mais de cavalaria, apesar dela não ser, né, uma moto projetada para isso, para você correr, esticar, né? Ela é uma moto mais urbana. Mas aí eu posso falar uma outra coisa para vocês também. Eu fiz uma viagem pequena com essa moto, um pouco mais de 100 km, uma viagem pequena. Eu peguei serra de garupa e ela se saiu muito bem. A rapaziada tem uma dúvida grande, será que ela dá para viajar? Não dá? Dá sim, rapaziada, dá sim para viajar. Entende? Eu fui aí, foi semana retrasada, na Serra de Nova Friburgo, de garupa, ela foi bem. Eu consegui estabelecer uma velocidade máxima subindo a serra de 70 e 80 km por hora, dependendo do nível da subida da serra, né? Uma outra hora eu conseguia 80, outra hora eu conseguia 70, e ela foi bem de garupa. Isso me surpreendeu, eu pensei que ela ia cair mais, mas não. Então mesmo de cabo enrolado eu consegui manter entre 70 e 80. Então essa aí, por exemplo, é uma parte boa do motor, entende? Se você fosse viajar, pegar uma subida de serra com uma 150, 160, você não ia conseguir direito com garupa, uma velocidade aí constante, numa subida bem íngreme, 70, 80. Então, eu acho essa parte aí, né, foi boa, se saiu bem. Então isso daí, né, falamos aí da parte polêmica do motor, as partes boas, a parte que não é tão boa, a proposta da moto, as coisas que eu gostei, que eu não gostei. E tá aí, rapaziada, para facilitar vocês, quebrar aí, tirar a dúvida de vocês sobre a moto. Bruno, você recomenda a moto? Sim, sem sombra de dúvida eu recomendo essa moto. Só pela parte aí, né, pô, dela ter aí, né, esse conjunto legal, com essa qualidade boa, sem pegar muita oxidação, sem, né, ser até avisada para roubo,
ter um seguro mais barato do que uma Titan, do que uma Factor. São vantagens aí grandes, então eu sim recomendo muito essa moto para quem quer aí, né, casa-trabalho, trabalho-casa, centro urbano, rolezinho pequeno fim de semana. A moto está aprovada por mim. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado pela atenção, compreensão e paciência de todos vocês. Fiquem com Deus. Grande, ultra, mega, forte abraço e até o próximo vídeo.